Olá pessoal, estamos novamente aqui com o programa X e hoje eu trouxe para vocês a convidada Daniela Nart, que ela é nutricionista. Boa noite, Daniela, tudo bom? Boa noite, Stephanie, tudo bem? Prazer estar aqui no programa. Nós é que agradecemos a sua presença, viu? Obrigada. Daniela, você quer começar explicando pro pessoal aonde que você estudou, como que você começou a sua carreira? Sim, não, eu explico sim, com muito prazer. Na verdade, eu me chamo Daniela Labarcinardi, tenho 28 anos, sou nascida em São Paulo, capital, mas eu falo assim, eu sou paulistana com coração mineiro, porque minha família é toda daqui de Guaranésia, então eu sempre fui criada aqui, vinha pra cá, feriado, carnaval, Páscoa, né, todos os feriados. E a minha experiência, assim, o porquê que eu escolhi nutrição foi muito na época da escola mesmo. As matérias eram o que mais me interessavam, né, biologia, química, e na dúvida entre escolher, eu senti que eu gostava muito de estudar, de entender muito sobre os alimentos. Então, quando eu fiz vestibular em 2010, eu fiz para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que fica em Uberaba, né? E lá eu entrei, né, em julho de 2010 e me formei em 2016. Então, esse tempo foi maior, né, 6 anos, porque eu tive, durante a faculdade, um período de intercâmbio, né? É um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Eles ofereciam bolsas para os alunos que estavam aqui no Brasil para escolher um país no exterior. E como eu já tinha contato com o idioma alemão, eu tive vontade de querer, né, estudar nutrição na Alemanha. Então foi o que eu fiz, eu me candidatei, tinha que ter notas boas, nem tá no começo nem no final do curso. E aí foi quando eu resolvi me inscrever e todo mundo assustou, falou, você vai? Não, eu vou, deu certo. Então eu só paguei o passaporte e deu certo de ir. Então eu fiquei lá era para ser um ano só. Gostei muito, e aí eu consegui estender, fiz até um estágio, né, no finalzinho, consegui estender, fiquei 1 ano e meio. E quando eu retornei em 2015, faltava uma parte da faculdade para terminar, em Uberaba, terminei. E quando foi em 2016, foi quando eu me formei. Atualmente eu tô aqui em 2 anos. Há 2 anos eu tô aqui em Guaranésia. Assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E assim que fiquei uns 4, 5 meses lá. Em janeiro de 2017, eu tive o convite de ser nutricionista do Colégio do Inácio em Guaxupé. E aí lá eu fiquei por 6 meses. Eu achei que seria assim, 6 meses que eu ia embora, né? Que eu não ia ficar mais aqui em Guaranésia. Mas a gente nunca sabe, né? O caminho que Deus vai encaminhando pra gente. E aí foi quando eu resolvi, esperar, ver que se acontecer alguma coisa, e não é que aconteceu. O pessoal da conferência São Vicente de Paulo me chamaram para trabalhar com eles, com os idosos. E eu tô lá até hoje. Paralelo a isso, né, no final de 2017, a Denise Frank me conheceu, me chamou para trabalhar na Fisiofran, inclusive ela esteve aqui, né? E aí eu tô até hoje. Então, assim, hoje em dia, aqui em Guaranésia, eu trabalho com a clínica, né? Por enquanto é particular e tenho convênio também com a prefeitura, com desconto. Eu atendo na conferência, né, cuido lá dos idosos, com a alimentação deles. E também na parte de esportiva, eu trabalho com o Rosinaldo, na Academia da Saúde e Movimento. Bom, e você poderia nos explicar também qual que é a diferença dos estudos lá fora para os estudos aqui? Você chegou a comentar, né, que estudou lá? Sim. A diferença maior, por exemplo, eu fui para lá, eu estava no 5º período. Cheguei e tinha matérias parecidas. Então, por exemplo, lá o curso é de 3 anos, a graduação, enquanto aqui varia de 4 a 5 anos, né? A graduação é de 3 anos e eles quase todos eles emendam e fazem o mestrado junto. Então, fica 5 anos tudo junto. Então, quando eu cheguei lá, eu pude fazer matérias que era do bacharelado, matérias que eu até já tinha visto em português, mas eu resolvi ver para estudar em alemão, e matérias do mestrado que eu não conhecia, aí eu fazia em inglês. Então, eu pude ter a experiência dos dois. E a principal diferença que eu vejo é que eles são muito mais focados para pesquisa. Então, aqui, a área do Brasil, as nutricionistas se formam e querem mais trabalhar com clínica. Tem várias áreas, já até eu te explico. Mas, assim, lá não. Quase todos eles trabalham para pesquisa mesmo, né? Gostam de ficar em laboratório. Essa eu acho que é a principal diferença. E quando tem o refeitório lá da universidade para comer, né, o famoso RU,
eles têm tudo já dividido, tudo as quantidades, as comidas. E uma outra coisa interessante é que como eu tinha bolsa, eu realmente engordei quando eu tava lá. 15 quilos quase. Então, eu até assustei. Quando eu voltei, assim, bochecha, o braço, meu corpo tava bem diferente. E foi muito interessante porque eu precisei retomar isso, né? E já fazem 4 anos que eu voltei, então foi uma mudança. Agora, assim, se você me perguntar se foi uma dieta que eu fiz, não chegou a ser uma dieta, porque eu considero como uma reeducação. Então, minha família estava junto comigo, me apoiando para que eu conseguisse tá firme. Eu acho que a família é muito importante, né, para nos ajudar. Os amigos também. Eu comecei, né, voltar a fazer atividade física, que é muito importante. Então, foi um processo interessante que hoje em dia, se alguém me falar, nossa, é difícil emagrecer, eu falo, eu já passei por isso. Eu sei bem como é que é, né? Dá pra poder ajudar as pessoas que sempre me perguntam, não consigo mais, não aguento mais. Eu sempre falo, não, foca que dá certo, né? Com certeza, tem que ter foco, né? Sim. E como que foi a experiência de estudar em outro país, assim? Como é que você sentiu? Eu, assim, no começo, que nem eu falei, o idioma eu sabia um pouquinho, né, do alemão, mas é uma língua muito difícil. Então, chegando lá, eles não são tão receptivos quanto nós, brasileiros, né? Eles cumprimentam só, não tem muito abraço, beijinho. Mas eu senti que eu pude voltar muito mais focada agora, porque eles lá gostam muito de estudar, ficam muito determinados. Então, com certeza, essa é uma característica que eu tento trazer para mim agora, assim, a disciplina. É o que você aprendeu com eles, sim, né? Sim. Bom, o pessoal aqui, ó, tem o João, ele fez uma pergunta aqui para você falar sobre dieta cetogênica. Isso, dieta cetogênica. É uma dieta em que a gente costuma deixar com que a pessoa consuma mais gordura. Então, assim, existem estratégias como dieta low carb, que diminui o carboidrato, o jejum, que fica longos períodos sem comer, e a cetogênica, que normalmente a gente até fala, é de 3-1, 4-1, que significa consumir muito mais gordura do que os outros grupos alimentares. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a gente procura na internet, dieta cetogênica emagrece. Mas o Dr. Google não sabe se a pessoa tem diabetes, tem colesterol alto. Então, isso é muito individual. Para a pessoa do nada pesquisar sobre dieta cetogênica e aí tentar fazer ela. Então, sempre tem que ter o apoio de um profissional da área para a pessoa ver se ela pode ou não fazer. Por isso que eu digo estratégia. Porque não é do nada, a pessoa tá acima do peso, tem alguma coisa e pode fazer. Ela já tem que estar com a dieta, comendo já tudo certinho, né? Tanto das coisas boas e evitar os ruins, para depois partir para uma estratégia alimentar. Então, eu não sou contra, né, essa pergunta que veio da internet, mas eu acredito que a gente tem que analisar caso a caso para poder passar para a pessoa. Né? De qualquer maneira, pessoal, ela só está explicando aqui um pouco sobre essas dietas, mas não é indicado até que você procure um profissional, né? Para que alguém veja realmente o seu caso e veja direitinho o que é que você precisa. Isso. Bom, minha irmã tá mandando boa noite, boa noite. O Armando também, ó, boa noite. Infelizmente, hoje não pude estar presente devido a problemas de saúde. Boa sorte para todos. Obrigada. Armando, ó, melhoras pra você, tá? Logo, logo você vai estar aqui. Isso mesmo. Nos próximos vídeos. O meu irmão e minha mãe aqui, a Tânia, tá reclamando que o áudio está muito baixo. Eu acho que é porque elas falam baixinho mesmo. E também na live também sai um pouquinho mais baixo. Só que depois vocês assistem o vídeo de novo, que aí vai estar... o áudio já vai estar mais normal, tá, gente? Bom, vou aproveitar aqui também, eu vou mandar um alô aqui pro pessoal da Angola, da Coreia, da Itália, da Argentina, de Portugal, porque esse pessoal todo aí, eles seguem a gente, sabe, acompanha o nosso trabalho. Muito legal. Então, você também pode estar acompanhando o nosso trabalho, gente. É só vocês colocar aí no Facebook ou no YouTube, Guaranésia TV, tá? Que aí vocês vão estar assistindo todos os conteúdos que a gente vai estar postando, tá bom? Bom, por enquanto a gente vai ficar aqui nesse primeiro bloco e daqui a pouquinho eu volto continuando as perguntas com a Daniela Nardi. Gente, até mais. E um dos nossos patrocinadores é o JSAT Antenas. JSAT Antenas se encontra no novo endereço, Rua Francisco Monteiro Dias, 544. Telefone
3555-3509. 3555-3509. Ou você pode ligar também do 98837-9739. Estamos de volta aqui com o programa X e vamos aqui terminar a conversa. Aliás, terminar não, continuar a conversa, né, com a Daniela Nardi. Vamos lá, Daniela. Daniela, quais são as áreas de atuação que tem? Se você quiser explicar alguma coisa em específico, né? Sim, eu não sei se o pessoal, todo mundo conhece. Acham que nutricionista só atende em clínica, né? Como eu falei anteriormente, eu atendo no asilo. Então, a maneira de como é dividido as áreas de nutrição, existe alimentação coletiva, né? Que a gente fala que a gente pode trabalhar dentro de asilos, dentro de empresas, por exemplo, na CIA, dentro de várias áreas nessa parte com o coletivo, certo? A área da clínica em si, né, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, como eu atendo, né, na Fisiofran, como pode ser dentro de uma escola, pode ser também dentro dos hospitais, né, dentro de spas, tem várias áreas também sobre a clínica em si. Tem como nutricionistas que trabalham na saúde pública, então, por exemplo, quem trabalha no postinho, na prefeitura, na área, né, do SUS mesmo, que infelizmente está em falta. Eu acho que é uma coisa que eu acredito que a área que a gente poderia estar sempre tendo mais vagas, né? Que, por exemplo, o programa de saúde da família, ela tem sempre o enfermeiro, o médico, né? Às vezes um dentista. E falta, eu acho, que ter um nutricionista, porque hoje em dia as doenças que mais estão em altas, né? Diabetes, colesterol, precisa sempre ter o apoio, eu acho, da população, de estar entendendo, né? O que precisa fazer, o que não pode comer. E uma outra área que está crescendo muito, né? Tem o marketing, tem a área da indústria, mas é a nutrição esportiva, né? Que muitas pessoas, isso é até uma coisa boa, eu acredito, as pessoas estão gostando cada vez mais de se cuidar, né? De tirar dúvidas, de se informar melhor. Então, o profissional na área desportiva, a gente não sai da faculdade sabendo tudo, a gente tem uma matéria só, pequenininha. Então, é preciso, sim, fazer uma pós-graduação para estar realmente conseguindo atender esse público-alvo, né? Com certeza. E, continuando aqui, tem uma pergunta do João, para quem tem triglicerídeos altos, como deveria ser uma refeição adequada? Certo. Então, assim, o triglicérides é uma coisa que a gente tem como uma gordura no corpo, igual o colesterol. Tem gente que tem colesterol alto. O triglicérides a gente tem que controlar da seguinte forma. Não é adequado consumir carboidratos refinados, que são os brancos, né? De preferência o integral. E o integral muita gente acha ruim, né? Comer pão integral, comer arroz integral, mas tem que ter estratégia de como melhorar. Então, às vezes, fazendo um arroz integral com ervilha, com tomate, com cenoura, né? Mas voltando, os triglicéridos altos, a pessoa tem que ficar sem evitar todos os industrializados possíveis. Então, por exemplo, tentar ao máximo evitar embutido, bolacha recheada, salsicha, presunto, mortadela, tudo isso realmente faz muito mal para quem está com triglicérides alto. Além disso, reparar se está tomando muito refrigerante, se come muita cerveja, tomar cuidado do tanto de café, né? Que hoje em dia é um vício, né? Todo mundo gosta muito de café, mas tem que tomar muito cuidado, né? Para não exagerar, não passar da conta. Então, assim, são várias questões, mas não só de eliminar o que é ruim, mas aumentar o que é bom. Então, para melhorar o triglicérides, tem que consumir mais verdura, tem que tentar consumir mais frutas no dia. Muita gente, nessa época do frio, não gosta de comer verdura, né, que tá gelado. E às vezes prefere até refogar. Não, é melhor comer crua, né, para o intestino funcionar melhor também. Ô, João, espero que tenha esclarecido. Ela tenta esclarecer a sua pergunta aqui. A gente vai cobrar as consultas, viu? Brincadeira, viu? Brincadeira. Se tiver mais perguntas, pode mandar aí. Sim. Cleusa, boa noite, viu? Boa noite pro pessoal que tá entrando aí na live. Vamos continuar aqui com as perguntas. Essa pergunta aqui é até da Tânia. Que tipo de regime uma pessoa que tem pressão baixa e glicemia baixa poderia fazer? Sim.
se a gente parar pra pensar, a pessoa que tem pressão baixa tem que tomar cuidado, já tem que tomar cuidado normalmente com enlatados, os alimentos industrializados que contém sódio, no caso, se a pressão estiver alta. Mas mesmo assim, quem tem pressão baixa também tem que tomar cuidado. Por exemplo, se quer tomar muito chá, fazer alguma coisa muito específica, tem que tomar cuidado, porque chá, vamos supor, a pessoa quer emagrecer e tem pressão baixa. Toma chá de cavalinha, chá de hibisco, chá de várias coisas, e a pressão pode abaixar mais ainda. Então, o segredo da glicemia também ser muito baixo, né, ter hipoglicemia, a pessoa, na verdade, tem que fazer uma alimentação completa, adequada. Porque se realmente acaba consumindo muita coisa, por exemplo, a glicemia está baixa, precisa comer algo doce, alguma coisa salgada para subir a pressão ou para subir a glicemia, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela vai acabar exagerando e comendo mais até, né? Então, o segredo, na verdade, para essa pergunta da Tânia, né, que você falou, o segredo, na verdade, é controlar a alimentação de uma forma geral. É tanto conseguir consumir quantidade do grupo do leite adequado, do grupo das carnes de maneira adequada, verduras, frutas, legumes, consumir também arroz, pão, grupo dos carboidratos com moderação, mas assim, principalmente se hidratar. Eu acho que para qualquer tipo de patologia, a gente esquece de beber água, né? E é muito importante fazer o consumo de água, consumir. A gente fala 2 litros generalizando, né? Mas o ideal é pelo peso da pessoa, fica a dica aí, multiplicar por 35. E aí você vai saber quanto você precisa tomar de água. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos deveria beber menos do que alguém que pesa 100, né? Proporcional. Então, a regra é assim, você pega o teu peso, multiplica por 35 para saber quantos litros de água por dia tomar. Eu vou sair daqui, vou até passar na farmácia ali. Nem tomo água. Bom, qual o conselho que você daria para as pessoas se alimentarem melhor? Sim. Então, assim, normalmente as principais dicas, né, que a gente tem que pensar é o seguinte. Então, retomando. A questão da água, acho que é primordial, né? Então, a gente tomar bastante água. Se hidratar mesmo. Se não gosta tanto de água, por exemplo, fazer uma água saborizada. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, mas a gente pega, por exemplo, numa jarra de água, corta pedaço de limão, pedaço de laranja, até de abacaxi, de alecrim, hortelã, e deixa pegando gosto da água, né? Então, é uma forma interessante também beber mais água. Uma outra coisa importante de ficar claro é a atividade física também. As pessoas que são muito sedentárias precisam se exercitar mais, precisam ter o hábito de conseguir pensar, não, vou tentar fazer pelo menos 3 vezes na semana atividade física, né? Da parte da alimentação, pensar, que nem eu falei anteriormente sobre dieta low carb, que tem que reduzir os carboidratos. O que é o carboidrato? É o que dá energia pra gente, né? A gente esse é um cuidado que a gente tem que ter, sem energia, a gente fica fraco, a gente tem anemia, fica gripado. Então, é importante, sim, a gente consumir o que é a fonte de carboidrato. Pão, arroz, macarrão, batata doce, inhame. Só que esse grupo, de preferência integral. O integral não é que nutricionista gosta de comida integral, né? E às vezes as pessoas acham que sai caro. Mas será que sai caro? A gente compara um preço de um refrigerante com um suco, né? Então, não é muito bem assim. A gente tem que pensar que o que é integral, a gente pode estar fazendo de vez em quando, dia sim, dia não, intercalando, por exemplo, com arroz branco, com macarrão normal, mas saber consumir. Às vezes, o macarrão integral coloca um molho vermelho, o arroz integral coloca uma cenoura, coloca um legume junto, né? Fica gostoso também. E ter cuidado, porque excesso de carboidratos faz ter problema de triglicerídeos, faz ter o problema de ficar inchado, né? Então, a gente engorda mesmo se a gente comer muito carboidratos. O outro grupo, né? A outra ramo que é importante da área alimentar é as proteínas. Então, eu considero que carboidratos, proteínas e vitaminas são os 3 grupos muito importantes para a gente ficar atento e não esquecer de consumir. Então, o que é o grupo de proteínas que vem na cabeça? São as carnes, né? Carnes brancas, carnes vermelhas, ovos, o grupo de leite e derivados, né? Iogurtes e os queijos, e o grupo do feijão, né? As leguminosas, grão de bico, lentilha, feijão, são fontes de proteína. Só que quando a gente pensa nesses alimentos, por exemplo, leite, iogurte, de preferência desnatado, é o contrário
do pão que a gente pede para ser integral. Porque quando o leite ele tá desnatado, ele tem menos gordura. Aí tem até o pessoal fica meio na dúvida, pode tomar leite de caixinha, faz mal, não faz bem? É muito relativo, porque o leite que vem da vaca em si, ele é muito gordo, né? O leite de saquinho, ele é interessante, mas às vezes tem que ferver, tem que ter um cuidado. O leite de caixinha, na embalagem dele, tem assim o UHT, que ele foi ultraprocessado, né? Ele passou por um processo de ficar lá dentro da caixinha. Tem pessoas que são contra, as pessoas que são a favor. Eu acredito que a gente tem que consumir, na verdade, com moderação. Se você vê que não tem tanto problema, que não faz tanto mal, pode consumir de caixinha, mas evitar o integral, preferir sempre o desnatado. Ah, mas o desnatado é muito ralo, não é muito gostoso, então vamos pensar em fazer uma vitamina, né, bater com leite. Até depois eu tenho a página no Instagram, eu sempre coloco dicas, depois eu até divulgo pro pessoal. Mas assim, é importante a gente variar. Ah, iogurte. Iogurte, normalmente, os mais doces, né, que já são meio vermelhinhos, de morango, artificialmente, eles são muito ruins, prejudicam porque tem muito corante. Só que a gente gosta, né, de um Danone docinho. Então, assim, qual que é a dica? É comprar o iogurte, tem que estar só escrito leite e fermento, né? Então, compra o iogurte e bate, compra fruta, compra outras coisas para estar misturando, comendo de pedaço ou batido. Então, o grupo das proteínas, tanto para quem quer ganhar massa muscular, né, é importante consumir proteína e é importante ter moderação em todos eles, principalmente o grupo das vitaminas. Então, de novo, carboidratos, proteínas e vitaminas. Onde que é o grupo das vitaminas? Nas frutas, nas verduras e nos legumes. Então, esse trio eu considero assim muito importante a gente não esquecer, porque as frutas a gente fala assim, ah, mas eu como maçã, fico com minha barriga funda, ainda tô com fome. Então, qual que é o segredo? Comeu a maçã, mas come uma fatia de queijo junto, não come só uma bolacha, água e sal com manteiga, não. Come uma bolachinha, mas come uma fruta, faz uma vitamina junto. Então, assim, a gente aprender esses 3 grupos a moldar, pelo menos no café da manhã, no almoço e na janta, a gente comer eles de forma certinha, né, nas quantidades certas. Então, isso eu acho que é muito, muito importante. Certo. Antes de a gente encerrar, eu só vou fazer mais uma pergunta aqui do Benê. Benê, boa noite. Ele perguntou se a diabetes é hereditário ou não. Olha, depende. A gente tem 2 tipos de diabetes. A gente tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? Normalmente, a tipo 1, a pessoa nasce já e para de produzir insulina, né? Normalmente, isso dá muito em crianças. A diabetes tipo 2, ela muitas das vezes, ela é genética e passa de geração para geração. E a questão de diabetes, o que a gente tem que tomar cuidado? Se a pessoa pode ter predisposição a ter diabetes. Se a família já tem, se ela está acima do peso, se a circunferência da cintura, se pega uma fita métrica, mede na barriga, se já tem mais que, para homens, 92 centímetros e para mulheres 88 centímetros, já é risco de doença cardiovascular. Então tem que prestar atenção ao pessoal que já tem, né, uma barriguinha. A diabetes também é uma doença silenciosa, que muitas vezes a gente demora para perceber, né? Começa a ter sintomas de querer fazer muito xixi, de querer beber muita água. E aí, quando vai ver, quando descobre a diabetes, tem que cortar tudo de uma vez, né? Tá acostumado a comer muita massa, muito pão, muita coisa. E aí a pessoa toma um susto, porque não adianta tomar um refrigerante diet. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A pessoa acha que tá com diabetes, já deu o diagnóstico e compra lá na indústria diet e light. Tem que tomar muito cuidado, porque a indústria quer vender, né? Quanto mais produto novo, é melhor para ela. Só que em compensação, será que realmente é um produto saudável? Então isso até pode ser para um outro dia, né? Pra gente conversar e entender os rótulos dos alimentos. Então a gente pega o alimento, na parte das letrinhas, quanto menos ingredientes tiver, não precisa nem ser um expert, né, de entender com uma lupa. Mas vê, se tem muitos ingredientes, não faz tão bem, né? Às vezes tem um nome de açúcar que a gente nem conhece, né? E é açúcar que está escrito lá. Então, tomar muito cuidado. Se não tem açúcar, tem adoçante. Então, o diabético, na verdade, ao invés de ficar procurando diets e esse tipo de comida, é melhor evitar. É melhor evitar comer bolacha recheada, é melhor
diminuir a quantidade de massas, de refrigerantes, de uma maneira geral, e ter o hábito de consumir mais frutas, porque, consequentemente, fazendo essa dieta para diabetes, a pessoa diminui um pouco o peso, que na maioria das vezes quem é diabético às vezes está com sobrepeso. Tem que ter uma vida mais saudável, de atividade física. Isso para qualquer doença, né? Conseguir fazer exercícios para ficar mais saudável, né? Isso é muito importante. Então, a minha dica aí pro pessoal de diabetes é se controlar. Não só dos diabéticos, mas todo mundo, assim, quem puder ter a dica de conseguir fazer exercícios 3 vezes na semana, conseguir comer bem, né? Um pouquinho de cada coisa, eu garanto que vão ter a saúde certinho. Com certeza. Fica aí respondida a sua pergunta, Benê. Agora eu também vou abrir o espaço aqui para Daniela Nardi. Ela tá passando o telefone dela, falando também se quiser falar um pouco do seu projeto, tá? Sim. Pode ficar à vontade. Mandar um beijo para quem quiser aí. Então tá bom. Não, pessoal, é o seguinte, quem tiver interesse, na verdade, entrar em contato comigo, eu atendo aqui na Fisiofran, né, na doutora Humberto de Almeida, né, 536, na Fisiofran. Eu uso muitas redes sociais também, então quem quiser entrar em contato comigo, eu uso no Instagram Nutri Dani Nardi e no Facebook também, nutricionista Daniela Nardi. Então, para tirar as dúvidas, quem quiser falar comigo, e esse projeto que a Stephanie falou, que eu estou organizando, um grupo de emagrecimento. Então, independente se você é homem, mulher, se está com 20 ou 50 anos, a ideia é juntar as pessoas, os nichos, né, de grupos, quem tem as mesmas características, e já até tá rolando, meu primeiro grupo já tá até terminando, as meninas estão super empenhadas, então é um intuito de fazer um programa diferente, então a gente aborda assuntos diferentes. E por que um grupo é interessante? Porque uma motiva a outra, né? Então a gente tem atividades lúdicas juntos, uma é guardiã da outra, então fica cobrando, né? E é uma coisa muito interessante. Então fica a dica também, quem quiser entender mais como funciona esse grupo, pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 988824558, que é o WhatsApp. Ou então nas redes sociais também, por Daniela Nardi, vocês vão me encontrar. Então, pessoal, aí se vocês tiverem interesse em querer emagrecer, só seguir ela lá nas redes sociais, que ela vai estar dando as dicas certinho pra vocês. E também, gente, se vocês quiserem acompanhar, é só vocês entrarem no Facebook e colocar Guaranésia TV. Só vocês vão acompanhar nossos conteúdos e esse vídeo. E outros vídeos também que a gente vai estar postando, tá bom? Então, por hoje é só. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, né? Sim. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.